Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Caminho da Paz. Espero que o áudio e o vídeo estejam bom hoje, né? A gente também está aprendendo ainda, é tudo muito novo para todo mundo. A gente tem que começar a desenvolver essa habilidade, né, Jailson? Boa noite. Boa noite a todo mundo. Quando a gente começou a ficar bom lá com a mesa de som, veio essa nova novidade Pois é, de ter que trabalhar lá. nós já estávamos se habituando lá com aquela realidade, agora estamos aprendendo novamente, né? Tava tudo Então, funcionando. é, Câmera nova e tudo. então, se vocês puderem deixar o comentário, como é que tá o som, como é que tá o áudio, o vídeo, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o necessário e o supérfluo. Então, eu quero que vocês digam para nós, nos comentários, o que é para vocês o necessário e o que é hoje o supérfluo. Nada mais justo, né? Estamos num momento que a gente consegue perceber e nós vamos ter que tomar algumas escolhas, tomar algumas decisões, né? Ter algumas prioridades na nossa vida. A economia está em decréscimo, né? O mundo, a forma de viver, a forma de ganhar dinheiro, a forma de conviver está mudando. Então, se vocês puderem deixar o seu comentário, o que é o necessário, o que é o supérfluo agora, principalmente nesse momento, né? Então, para a gente fazer uma introdução do nosso tema, nós temos que nos lembrar que o homem é corpo e espírito, né? E Deus nos deu a inteligência capaz da conservação desse corpo. Deus sempre nos dá a condição de sobrevivência, independente da situação que nós estejamos, né? E tudo o que necessitamos encontra-se ao nosso redor, encontra-se aqui na Terra. É importante aprender a estabelecer o limite entre o que é o supérfluo e o que é o necessário. E Deus não vai condenar o bem-estar nosso, é claro, a não ser que seja de modo ilícito, né? Então, essa seria a nosso papo de hoje. E aí, Denilson, o Denilson deve estar aí assistindo, né? Deve estar. Tem algum comentário aí, como é que tá o som, o áudio ali, o vídeo? Tem um pedido aqui do André só para aumentar um pouquinho o som, mas a gente já testou já tarde, né? Que ele fica dando muito eco nesse aumento. Eu vou aumentar só um pouquinho o teu som, então. Eu Isso, vou, aumenta um pouquinho. eu vou falar um pouquinho mais alto daí, não sei se o meu também tá baixo, mas vou falar um tom de voz um pouquinho mais alto. Daí o teu eu aumentei um pouco, tá? Vamos ver como é que fica lá. Mas Então, no geral aqui, nenhum comentário dizendo que tá ruim, não. beleza. Então vamos tocando, né? Só o André ajudando a gente aí. Um abraço pro Beleza. André, então. Um abraço pro André aí. Foi um trabalho hoje, cara. Demorei um pouquinho, quase me atrasei. Eu tive que pentear o cabelo. Eu tava parecendo Pois uns. é. É quando não. Esse aqui é um problema mais sério, né? Quando a gente mais não tem do que tem. Daí fica aquele fiapo, né? E não tá aberto lá para mim poder raspar o cabelo. Pois é. Mas então vamos lá. Faz parte do sofrimento, né? Estamos juntos, né? Então contamos com a participação de vocês. Na questão 715 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Tens a resposta aí, Gilson? A resposta é complexa, né? Mas o que diz no Livro dos Espíritos é isso, ó. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Ou seja, dentro de nós, né, a gente costuma falar na doutrina que Deus colocou o certo e o errado e tudo que a gente precisa quando tem dúvida, a gente tem que olhar para dentro de nós que Deus colocou a resposta lá. Então, a nossa intuição, ela já responde, né, qual que é o limite do necessário. Mas muitas vezes a gente vai ter que, aquela bate com a cara na parede para aprender. Acho que é na tentativa e erro, né? A gente acaba achando que é e não era, né? E isso realmente acontece em todas as situações, né? Da vida da gente social, inclusive, quando a gente é pequeno, né? A gente é pequeno, às vezes é muito ansioso, logo quer ter 18 anos, aí quando chega no 18 quer voltar porque assume muitas responsabilidades, né?
Exato. E toma às vezes algumas decisões apressadamente e hoje a gente olha para trás e pensa, nossa, se eu tivesse a minha cabeça, né, como era antes, como é que eu podia fazer diferente, né? Mas se a gente tivesse a nossa cabeça de agora, né, com 18 anos, era diferente, né? É, Mas daí a gente pode fazer um link com a vida do nosso espírito, né? Se a gente tivesse a cabeça de agora, algumas encarnações anteriores, talvez a gente não tivesse passado por tanto sofrimento e tivesse num nível melhor agora. Mas é como tu disse, é um processo, né? É uma aprendizagem. faz A parte gente não pode queimar a etapa, né? faz parte do crescimento, né? Até lembra aquela história que se, por exemplo, se vai nascer uma ave no ovo ali, que ela está saindo, né, um pássaro, se tu lá e ajudar ele a tirar aquela casca, ele não vai fortalecer o bico dele, né? A gente vai estar prejudicando o animal, né? E assim Sim, são as nossas experiências evolutivas, né? Se nós tirar a tarefa da pessoa, como que ele vai ter a experiência para depois lidar com essa situação, né? exato. Eu A sempre gente não uso pode. Eu sempre uso o exemplo da bicicleta, né? Como é que tu vai, não sei se tu não ensinou teu filho ainda a andar de bicicleta, né? Mas quando a gente vai ensinar alguém a andar de bicicleta, não tem como dizer assim, é só se equilibrar. A pessoa vai entender o que é o equilíbrio quando ela está em cima da bicicleta, ela tiver que fazer, né? E a Sim, encarnação é assim, né? exatamente. Não tem como explicar o que é equilíbrio, né? Não tem como explicar o que é entender que não precisa daquilo, não precisa ter aquilo em excesso, só vivenciando aquilo. Por isso tem a experiência de ter dinheiro, nós vamos ter experiências que não temos dinheiro, né? Eu estava pensando agora, assim, vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório e agora nós vamos ter que nascer como mulher, por exemplo. Daí a orientadora, o orientador espiritual vai dizer assim, não, é fácil, ó, nascer como mulher, só tu fazer isso, isso, isso. Aí quando chegar aqui, vai ser que nem aqueles filmes, né, quando troca a personalidade lá. É tudo diferente, né, andar de salto e fazer tudo que as mulheres fazem, né, ter um filho, imagina a diferença que dá, né. Exatamente. Não tem que. É bem isso, né? A nossa evolução é por experimentação, não tem como eu chegar e dizer para ti, ó, Paulo, tu tá fazendo errado, então vamos. Tu tem que fazer assim, porque assim é correto. Tem que viver aquilo, tem que aprender aquilo, tem que desenvolver aquela habilidade ou aquele. Porque eu te falar como funciona é diferente de tu ver funcionando. É só metade, talvez nem metade do caminho, né. Então, isso é um pouco mais, é um pouco complexo até, né, porque assim, o nosso corpo, ele não é, nós somos corpo e espírito, né. Então, quanto tempo da nossa vida a gente se dedica para a leitura, para a prece, para o estudo? Porque, estando na matéria, a gente só lembra de escovar o dente, espero que sim, né? Lembra de escovar o dente, de tomar banho, de comer, né? De trabalhar, de estudar. Mas, fora isso, né? Pro espírito, que a gente. Quanto tempo a gente tira para fazer uma prece por dia ou por semana, né, Jailson? É o que a gente estava comentando, né? Ah, esses dias de quarentena, a maioria, eu não sei, a maioria, não sei como é que tá a quantidade de pessoas, mas eu acredito que a maioria das pessoas estão em casa, trabalhando em home office ou simplesmente impedido de estar trabalhando de uma forma, né, profissional no trabalho deles. E eu questionei, será quantos que estão tirando um tempo por dia para fazer uma oração? Não só à noite, quando vai dormir ali, que às vezes dá aquela. Lembrei que eu tenho que rezar e cochila no meio da oração. Né? Estou dizendo de sentar e ler o evangelho e comentar sobre aquilo, conversar sobre aquilo. Será que quantos que estão fazendo isso? Quantos que estão tirando esse tempo para fazer isso, né? E E também não só os espíritos, né? às vezes aprender também uma coisa nova, né? Fazer um curso online, tantas coisas que a gente poderia fazer, porque isso tudo nós vamos levar junto com a gente, porque a nossa consciência está no espírito e nós somos o espírito que estamos temporariamente nesse corpo, né? Então, olha só, se tivesse
a prece, se eu me acostumasse a fazer a prece no lar, né? Olha só, quantas brigas e separações evitaríamos se fizesse uma prece de 15 minutos, né, todos os dias em nosso lar. Por quê? O que acontece? Nessa prece ali, nesse comentário do evangélico, o Jesus falou, é onde eu vou poder atualizar as informações do relacionamento, né? Então, a interpretação do texto evangélico vai nos orientar ali, às vezes, num problema rotineiro. E se não fosse esse momento, talvez se tornasse uma coisa maior no futuro. Né, Jesus? Às vezes, aqueles 15 minutos que tu senta só para ler, né, aqueles minutos que tu lê, aqueles 15 minutos que tu lê, ele às vezes já é o suficiente para acalmar a situação na tua casa, né? Depende de como tá, aqueles 15 minutos que tu leva para fazer a leitura com calma, os espíritos já ajudam até a melhorar o clima, né? A energia de dentro da tua casa. E depois a conversa que se segue e a análise do texto lido, ele serve para finalizar aquela situação. Pelo menos eu vejo dessa forma. A gente tem alguns minutos de calmaria e daí alguns minutos de retomada e depois aquilo, a energia volta a fluir normalmente. Bacana. Jailson, vê se tem alguém que já trouxe um conceito aí, o que é o necessário, o que é supérfluo para eles. Certo. Eu mandei boa noite para todo mundo aqui, tem bastante gente que já entrou, família em peso, né? Que legal. Pessoal, né? O André ajudou a gente ali com o som, minhas irmãs já deram ok, minha esposa. Vamos ver aí. Edson disse que estava chegando agora e já mandou uma aqui, ó. O livro O Fim da Escuridão, de Robson Pinheiro, diz que a maior dificuldade da nossa transição é o abandono do supérfluo. Que legal. Ó, o Denilson tá aí também, ó. Um abraço pro Denilson. Vamos mandar um alô para todo mundo que entrou aqui? Bota os, bastante. Os que comentaram, pelo menos, né? Mas daí é só o Edson. Mas que deu boa noite também? A galera entrou aqui, mas... Então, pessoal, vamos participar aí, vamos colaborar, vamos trazer o que é para vocês necessário e o que é supérfluo. Só o Edson mandou aqui. Beleza, então vamos tocar mais um pouquinho, depois tu lê quem entrou. Então, o Edson falou que o desapego, né? Ele falou, né? Olha só. O abandono do supérfluo, né? É desapegar das coisas supérfluas. Pois é. Então, Bezerra de Menezes, na obra O Espírito da Verdade, ele diz assim, que o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas não resolve o problema da miséria. Qual seria, pois, a solução para esse estado de coisas? Aí Bezerra vai dizer nessa obra, né? Para extinguir a chaga da ignorância, para dissipar a sombra da cobiça, para exterminar o monstro do egoísmo, para remover o charco do crime, o único remédio é o Evangelho de Jesus no coração humano. Nós estávamos acabando de falar do Evangelho no lar, né? Da leitura do Evangelho, da importância da prece, né? E aqui ele só está dizendo que além de eu ler e de eu discutir ele, eu tenho que internalizar ele, compreender e transformar em atitudes, né? Nada muito fácil, nada muito simples, né, Jesus? Nada tão simples, e principalmente porque quem veio e mostrou como que faz isso foi nada mais, nada menos do que Jesus, né? Foi ele que veio para ensinar a gente como é que ia fazer isso, como é que a gente tinha que praticar o que Deus espera de nós. Ele veio para mostrar como praticar o que Deus espera de nós. E não é fácil, né? É justamente isso. Esse manual de conduta que Jesus trouxe para a gente não é simples de ser seguido. Porque se fosse simples, era só nós lermos ele e pronto, né? Não, eu já li, já compreendi, agora tranquilo, já vou para mundos mais felizes, né? Mas não é assim. Não precisava nem reencarnar, né? Porque
Aqui, Já lia. é, Do outro lado? porque assim, o objetivo nosso é ir em direção a Deus, né? Regressar a Deus. Então, para isso, Jesus veio nos dar o caminho. Como que eu chego a Deus, então, né? Então, o Evangelho, ele é justamente um manual de como que eu chego lá. Por isso, uns chegam antes que outros, né? Porque uns conseguem compreender, uns se esforçam mais para compreender do que outras pessoas. É claro que, às vezes, né, Jair, tu vai ler até a obra espírita, o livro dos espíritos, mas o Evangelho, às vezes, até parábolas que até hoje eu, às vezes, não compreendo, mas, às vezes, a gente não compreende na primeira leitura. Mas se a gente for lendo novamente, escutando outras pessoas falarem, assistindo palestras, a gente acaba compreendendo, né? Sim. A gente, não só a compreensão, mas a nossa compreensão evolui, né? A gente pode ter entendido e depois a gente complementa aquele entendimento. A gente aprofunda aquele entendimento. Eu acho que é esse momento que a gente consegue internalizar, porque a partir do primeiro momento tu entende o conceito, e depois a segunda vez que tu lê, tu consegue internalizar e tu começa a colocar aquilo ali em prática. Bacana, né? Mais algum comentário aí? Ah, alguns boa noites. Pode falar. O André, o André disse que é necessário mais amor, fé e oração. Legal. Amor, fé e oração. É isso aí. Por enquanto. Pessoal, se vocês não participarem, o programa não tem graça, né? Ele é feito para interagir com as pessoas, né? Então, quem está chegando agora, por favor, né, coloque aí no comentário o que para vocês é necessário e o que é supérfluo. Não precisa ficar com vergonha de botar uma coisa que não é certo, né? Não tem certo e errado, tá? Nós estamos só refletindo, porque, por exemplo, para uma pessoa que trabalha com carro, para ele o carro não é supérfluo. Mas uma pessoa que trabalha no mesmo bairro, na mesma rua, talvez para ele um carro é supérfluo, né, Jailson? Pois é. Isso que é interessante, né? A gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente for analisar só o que Deus colocou pra gente, né? A natureza, o que a natureza nos dá é o suficiente para nossa vida, certo? Isso aí não tem discussão, porque a humanidade surgiu simplesmente vivendo com o que a natureza dava. Só que a nossa evolução, a evolução social, ela acabou trazendo outras coisas que para muitos não são coisas desnecessárias, são coisas importantes, como tu disse. Que eu posso pensar que um computador é algo desnecessário. Para ti é a tua vida, né? É o teu trabalho. Até porque existe a lei da sociedade, né? Existe a lei do progresso. Então, por exemplo, lá no Alasca, um casaco, o casaco, aqueles aquecedores fortes que eles têm, janelas com proteção de frio, portas com proteção de frio, né? Isso para eles lá é necessário, senão eles não conseguem sobreviver, né? Já aqui que temos frio, nós temos poucos dias de frio, até se pode pensar, na Serra Catarinense não, né? Mas para eles lá, por exemplo, fogão a lenha é essencial, né? E para nós Sim. aqui ele quase que um supérfluo, né? Não teria tanta necessidade. Sim. Isso aí, e tem algumas coisas que não são, que são supérfluos para a gente, né, como a questão do fogão a lenha. Mas ele é só um conforto que não é. A gente não é aquela preocupação tanto. Eles não estão. Ninguém está tirando nada de ninguém para ter um fogão a lenha, né? Então tem que ter um pouco de cuidado nessa análise também, né? Isso. É por isso que ela é uma reflexão bacana de se fazer, né? Porque daí a gente acaba Sim, pensando agora em nós, né? O que a gente está fazendo agora, o que a gente vai fazer. Porque às vezes a gente fica ansioso demais, né? Preocupado que não vai ter algumas coisas, mas de repente se a gente pensar, mas será mesmo que eu preciso disso? Olha só, no Evangelho, né? Espírito protetor aqui. É impressionante a incessante preocupação por bem-estar material, pouca importância ao aperfeiçoamento moral, certo? Então, assim, no Evangelho, né? Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-vos no céu, onde são eternos. Quer dizer o quê? Se eu botar todas as minhas esperanças no banco
e o banco falir, eu vou falir junto. Se eu botar todas as minhas esperanças num relacionamento e o relacionamento acabar, eu vou acabar junto com ele, né? Então, o que ele está dizendo? Que a gente não deve colocar todas as nossas esperanças no outro ou em coisas materiais, mas em Deus ou nas coisas espirituais, né, Wilson? É isso aí. Perfeita a colocação. Tem bastante comentário agora. Tu brigou com Opa! eles e Aí, ó. Agora sim, tô gostando. Vai agora lá. rendeu. Olha só. O Edson mandou assim, ó. Talvez o modo que a humanidade vive não sobre tempo para Deus. Se equilibrar a nossa busca do ter, possamos ter tempo para mergulhar no Evangelho. Eu acho que é muito bacana esse comentário, que ele vai bem ao encontro do que a gente está vivendo agora, que muitas mensagens têm surgido, né, o WhatsApp aí, negócio está bombando, sobre essa necessidade que a humanidade tinha de realmente de se voltar para dentro de si, né? E talvez seja um alerta, toda essa situação, talvez seja um alerta justamente disso. A gente está vivendo muito na rua, muito preocupado com tudo, muito preocupado com o trabalho, muito na correria, e às vezes não tem tempo nem para ajudar o filho numa tarefa, não tem tempo para ajudar a esposa a fazer o almoço ou a lavar uma louça, né? Às vezes a esposa não acaba não tendo tempo para dar mais atenção para o marido ou para o filho em casa por causa da quantidade de trabalho. Então, sei lá, talvez seja um alerta aí para a humanidade. Talvez não seja algo tão grave, talvez só um puxão de orelha. Uhum. Interessante o comentário. Posso seguir? Tem outros comentários aqui, tem bastante. Vai lá, então vamos lá. Ó, a Adriana Angioletti. Dependendo de cada cultura em que se vive, e também a evolução de cada um. O necessário é relativo. Foi o que a gente estava comentando, né? Ela captou a nossa ideia. É isso aí. O necessário é relativo, depende da nossa visão. Ó, a Ana Paula falou o seguinte: o correto seria vivermos com o essencial para a nossa sobrevivência. Já é uma visão um pouco diferente, né? Uma visão mais fechada, né? Mais dura. Uhum. O essencial para a nossa sobrevivência. Aí a gente tem que começar a analisar também daí o que é essencial para cada indivíduo, né? Essa é a reflexão. Porque daí o conforto ele é essencial para a nossa sobrevivência. Pergunta para ti agora. Tá só fazendo pergunta, né? Como é que é? Perguntou para mim? Agora a pergunta é para ti, né? O nosso conforto é essencial para a nossa sobrevivência? Depende do que entende por conforto, né? Como eu estava pensando ali, o fogão a lenha, um ar-condicionado, ou um carro com ar-condicionado, um carro que seja maior para criança. Isso depende de onde a gente está vivendo, né? É complexo, né? É, bem complexo. Eu vou só dar mais uma lidinha aqui, depois tu continua aí, pode ser? Pode ser. Então, assim, ó, desprendemos mais atenção para as coisas do corpo, que é temporário, e menos para o espírito imortal. Então, a gente tem a necessidade agora, nesse momento, de reformar o nosso espírito, né? Então, é que nem uma casa, né? Até tenho que pintar minha casa de novo, que já faz tempo desde que eu construí ela, não pintei ela mais. Mas como a pintura se desgasta, o espírito também tem que ser reformado de vez em quando, né? Então essa reforma é o que eu já estava falando, voltar para si mesmo. Porque às vezes a gente quer conhecer, estudar muitas coisas, né? Saber sobre várias ciências, mas a gente não se conhece, não sabe nem se pensa ou se é pensado, né? Não consegue detectar os próprios pensamentos ou controlar os próprios pensamentos. Eu acho que é difícil, né? Mas ela é importante, né, esse trabalho, essa atenção pro espírito também, né? O espírito que é imortal, porque aqui não é nada nosso, né? É tudo nós, a gente só administra essas coisas, né? Então é interessante a gente refletir sobre isso nesse momento, porque às vezes a pessoa, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquela oportunidade, né? Na verdade, nós só não vamos mais administrar, porque eu estou administrando esse corpo, eu administro essa casa, eu administro tudo que eu estou me relacionando agora são apenas
relacionamentos temporários que eu estou administrando no momento, né? Do espírito imortal. Veja isso. Exato. É isso aí. Mas é difícil, né? Porque a gente não entra, a gente acaba entrando não só nas questões materiais, né? Mas até os nossos próprios relacionamentos, a gente tem que ter um cuidado, né? Sobre em cima disso. E uma preocupação que eu tenho nessa questão toda do que a gente está vivendo aí, porque a gente está chegando num ponto de que não é mais a preocupação com o supérfluo, né? A gente vai chegar num ponto de preocupação com o necessário para a nossa vida, né? Então, aí a gente vai começar a perceber o que realmente é supérfluo e o que realmente é necessário. Eu acho que esse Mas talvez uma visão assim, né, Jair? O que tu pensa? Olha só. Entendendo que somos espíritos imortais, né? Nós vamos viver ainda várias reencarnações para ter experiências. Então, de repente, o que seria então necessário para essa encarnação? Para mim aprender. Então, o que talvez a gente deveria mudar nossa visão, né? Então é necessário supérfluo para mim sobreviver corpo físico ou para mim desenvolver como espírito imortal também? Porque a sobrevivência é óbvio que nós vamos ter que manter o corpo, né? É óbvio. Mas e o espírito imortal? Ele veio aqui para aprender, para progredir. Então, o que é necessário para isso? O que é supérfluo? Exatamente. É uma visão. Eu acho que essa é a nossa preocupação, né? É aí que a gente tem que chegar. Esse é o ponto. Tocou realmente no ponto. Porque a lei de sobrevivência é uma lei cósmica, né? Então a gente recebeu esse corpo, a gente tem que cuidar dele. Então, se a gente tem algo não supérfluo materialmente, é uma coisa que a gente vai ver depois, até porque a gente não tem como analisar também tudo isso agora, né? A gente é muito imperfeito para isso. Mas o que a gente está aqui realmente é para aprender, né? Tendemos à perfeição, mas estamos longe dela. Então, tudo que acontece no nosso orbe aqui, ele vai servir para a gente de aprendizado. E o aprendizado que a gente tem que ter agora, nesse momento, realmente é um aprendizado moral. É desenvolver virtudes, é aprender com as coisas que a vida coloca para a gente. Aí, pessoal, então vamos colaborar aí, né? O que é necessário, o que é o supérfluo aí para vocês. O Jailson vai ler mais algumas questões agora. Vamos lá. O André mandou o seguinte: Jesus veio e nos mostrou que somente através da fé que tudo é possível. Também nos mostra que não precisamos de grandes riquezas para viver. Exemplo dele que viveu humildemente. Beleza. Isso aí. A Dorlene Koprowski mandou justamente isso que a gente estava falando agora, né? Que tu levantou ali a questão. O supérfluo, ou palavra ruim também, né? Físico ou material? Ela questionou. A gente está falando do quê? Né? Do supérfluo físico ou material? Jair da Silva mandou o seguinte: supérfluo é tudo aquilo que falta para alguém e sobra para você. Interessante. Essa é pesada, né? Mas é interessante, né? Faz sentido. Interessante. É uma visão interessante. Então, olha só, Jesus dizia assim, né? Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhais as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, né? Então essa passagem é um pouco maior. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Bom, se para os animais existe um ecossistema, né? Existem as plantas específicas para aqueles animais que nascem naquela região. Tem toda uma cadeia alimentar. Imagine então nós, que somos seres mais evoluídos da criação aqui no planeta Terra, se ele também não ia pensar nisso, né?
Então não vai nascer lá um animal na floresta que não tenha comida para ele, certo? Então, para nós aqui seres humanos, será que a gente nasceria aqui nessa cidade, nesse país, sem ter condições? Então, será que para aqueles seres inferiores da criação ele dá condições para elas? Será que para nós ele não dá essas condições, Wilson? Dá, né? Deus coloca pra gente tudo que é necessário pra gente viver e para conseguir completar essa nossa encarnação, né? Tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, tudo que a gente precisa, Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho. Então, Ele colocou a família que a gente precisa, Ele vai direcionar a gente para o trabalho que a gente precisa e para os relacionamentos que a gente precisa. Mas aí entra o nosso livre-arbítrio também, né? Se a gente vai seguir isso. E confiar, exatamente. Confiar, porque se nós estamos aqui nesse momento, não vai nos faltar recurso, né? O necessário. E também não quer dizer que eu não tenha que lutar, que me esforçar, que trabalhar para ter as coisas, para ter o necessário, né? Então, não vou, então já que Deus vai me ajudar, eu vou ficar aqui deitadão, né? Não é assim, né? Se a gente, né, tem outra passagem que diz, né? Se a gente ganhou uma enxada, não quer dizer que eu tenho que capinar, né? Não quer dizer, se eu vim com os braços, se eu posso caminhar, se eu tenho inteligência, né? Não quer dizer que é para mim usar isso aí? Exato. Tem uma fala do Mário Sérgio Cortella, de um vídeo dele, que é bem bacana, que ele fala que vaca não dá leite, né? Que a vaca não dá leite. Aí ele explica que a vaca não dá leite. Tu tem que acordar às 5 da manhã, ir lá, pegar o banquinho, amarrar a vaca, tirar o leite, levar, né, encher o balde. Então, Deus colocou pra gente tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa. Agora cabe a nós fazer alguma coisa, né? E daí então a gente tem que valorizar as oportunidades que aparecem. A gente às vezes não presta atenção, né? E se a gente se preocupar muito com o futuro, nesse momento agora, o que vai ser aquilo, né? A gente também não esquece do presente, esquece de acordar cedo para tirar leite, esquece de planejar o que vai fazer, esquece de usar os recursos que a gente tem no momento, né? Então, nenhum de nós se perderá se nós mantivermos em nosso posto de serviço. Olha que interessante. Ninguém vai se perder se nós continuar trabalhando, se nós continuar procurando, fazendo o nosso melhor, né, Jailson? Exatamente. Tem mais uns comentários aqui? Vamos lá. Vamos lá? Vamos aproveitar que está todo mundo participando. Ó, Débora Barbosa. O despertar íntimo é gradativo. A compreensão de como vivenciar o Evangelho se dá aos poucos. Concordo com o Pablo, de que em tempos diferentes muda a nossa assimilação do Evangelho. Francilene Fernandes. As coisas vão se desabrochar quando nós tivermos entendimento que precisamos melhorar como seres humanos. E o que viemos fazer nessa passagem, e mandou uma boa noite. Bacana, né? As duas falando sobre o entendimento, né, de tudo isso. De entender o que é necessário para a gente, ele depende muito da nossa maturidade. Não maturidade somente aqui nesse plano, mas maturidade do nosso espírito. E esse entendimento ele vai evoluindo, né? Assim como a gente comentou antes. Legal. Eu tenho aqui algumas sugestões do espírito André Luiz. Ele vai dizer assim: não converta o patrimônio do lar em museu. Isso aqui é interessante porque eu lembro antigamente nas casas tinha aquela sala de estar. Não se mudava nada, né? Hoje é isso, o teu celular virou. Tem que virar o teu celular. Não, ele vai ficar de cabeça para baixo. Mas eu vou falando aqui, tu vai arrumando aí. Então, não sei se do teu tempo, se tu lembra, né? Que tinha aquelas salas de estar, assim, que tinha só uma mesa, os talheres que ninguém podia mexer, né? Ninguém podia entrar lá, né? Algumas louças que ninguém podia mexer. Então, o que ele diz, né? Não converta o próprio lar em museu. Tem para usar, usa, né? Tá lá, tem um recurso, vamos utilizar. Ou doa para alguém que não tem, né? Exato, né?
essa mania que a gente tem de acumular, né? É tudo apego material. Essa mania que a gente tem de acumular coisas que a gente não usa. Ah, mas eu não quero jogar fora porque isso aqui me traz lembranças e tal, né? É tudo um apego à matéria, apego a coisas materiais. A lembrança, a gente não precisa ter algo para lembrar, né? A lembrança está na nossa mente e vai ficar no nosso espírito, né? Para sempre. São nas pequenas coisas, né? Às vezes a gente se apega a um copo de café, eu sempre uso aquele copo, eu sempre sento naquele lugar da mesa, ou onde você trabalha, você sempre usa aquela cadeira, se alguém pegar aquela cadeira, né? Você sempre usa aquela mesa. A gente se apega nas pequenas coisas, às vezes uma vaga de estacionamento, onde é que tem sombra, né? Você acaba se pegando nessas pequenas coisas, né? Até às vezes no café, a pessoa não pode ficar sem tomar café. E quando estiver lá no plano espiritual, daí, será que vai ter café? Pois é. Isso às vezes a gente comenta, né? Eu corto tudo. Se eu tiver que cortar o açúcar, eu corto. Se eu tiver... não, mas o meu café eu não posso cortar, né? É complicado. O meu sorvete eu não posso cortar, né? Sim, falando, não tem nada a ver comigo, assim, é só comentário. Uhum. É ali que a gente vai testando, né? Ele diz assim, ó, a verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Então, fazer girar, né? Tipo assim, não guardar, acumular, gerar emprego, gerar situações com aquele dinheiro, né? Passar para frente, trocar, né? E acho que já ouviu falar nessa questão, né, Wilson? Sim. Vamos mais alguns comentários? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Adriana Angioletti. A Joana de Anjos diz o seguinte: o homem tem necessidades reais e imaginárias. Temos tendência natural para o bem-estar. Vai do nosso bom senso, discernimento e sabedoria usar bem. Legal. Essas necessidades imaginárias que ela citou aqui dá tema para uma reflexão, né? Uhum. Necessidades reais, necessidades imaginárias, que acaba caindo nessa questão do pensamento, né? Uhum. Do cuidado que a gente tem que ter com o nosso pensamento também, né, Paulo? Uhum. O que nós estamos pensando, né? A gente cria, às vezes, necessidades que a gente nem tinha, nem precisava, né? Você só acha, né? Eu acho que eu precisava daquilo, eu acho. Na realidade, não precisava, né? E aqui ele diz assim, ó, até, olha só, os detalhes, né? Transforma em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Quantos livros a gente tem lá encostado que a gente não usa mais, né? Então, doa para uma biblioteca, doa para uma livraria ou para alguém que tem vontade de ler, né? Exato. Não precisa jogar fora, né, para se desapegar, né? Pode redirecionar isso. Acho que esse é a base, né? É uma forma de caridade, né? Uma forma de caridade. Aqui ele diz assim, né? Previna-se hoje contra o remorso do amanhã. O excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante, que é o que o nosso amigo falou antes, né? O excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante. Vai faltar para alguém, né? Isso. É a desigualdade social que a gente vive, né? Vai bem em cima disso aí. A gente tem uma desigualdade muito grande, porque uma minoria tem muito dinheiro e uma maioria tem pouco dinheiro. Mas dinheiro, mas aí, vocês são espíritos, estão aí falando da necessidade do dinheiro e tal. Mas em uma sociedade equilibrada, que não falta nada para ninguém, esse dinheiro também ele seria equilibrado, né? A gente ainda tem essas diferenças porque justamente aquele comentário, né, que a gente está aprendendo a lidar em situações do espírito que tem dinheiro e situações do espírito que não tem dinheiro, né? Então é uma prova, uma expiação você nascer numa família rica, porque também é difícil, né? Porque a gente vai ter que dar conta daquela administração depois. O que você fez com aquele recurso? Ou pior, né? O que deixou de fazer. Exato, eu acho que até mais, né, Paulo?
A gente sempre fala de quanto as pessoas que têm consciência da realidade espiritual vão ser mais cobrados do que os ignorantes nesse sentido. Então, a pessoa que tem dinheiro e não saber o que fazer com ela, não fazer o correto com aquele dinheiro, também vai ser cobrado mais. Porque se eu não tenho condições de ajudar o próximo com alguma coisa material, a gente sempre pode dar uma palavra amiga, a gente pode dar um abraço, a gente pode estender a mão, né? Mas quem tem mais condições de ajudar de outras formas e fazer mais a diferença na vida daquela pessoa, vai ser cobrado mais também. Então, olha só, um exemplo bacana disso, né? No Evangelho, no livro Boa Nova, de Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? Até tem aquela música, né? Eu não vou cantar porque eu sou aquele como Zaqueu. Eu não sei cantar, né? Mas é o desafio. O violão. Mas esse é o desafio do ser rico, né? Então aqui não há vitória sem esforço pessoal, né? Então assim, quando vemos alguém com boa situação financeira, achamos que sua vida é um mar de rosas. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Porque para a pessoa chegar nessa condição, quantas vezes ela teve que trabalhar até mais tarde, né? Quantas vezes ela ficou sem dormir, com preocupações, quantas horas extras ela fez, quanto dinheiro às vezes ela guardou, né? Quanto ela abdicou de sair com os amigos. A gente só acaba vendo o lado bonito, né, da história, mas não vê todo o esforço por trás disso aí, né? Exato. Mas aí também entra a reflexão, né? Será que essa busca toda, esse deixar de dormir, esse trabalhar mais para ganhar esse dinheiro, ele era por uma boa causa, né? Ou era para ter uma vida vazia, né? Uma vida de coisas supérfluas? É aí que está a questão, porque o Zaqueu, quando Jesus foi dormir na casa dele, lembra? Ele estava na árvore lá, daí Jesus, Zaqueu, desce aí. Daí ele pediu se ele podia dormir na casa dele. Daí os apóstolos falaram, pô, mas dormir na casa do rico? Ele disse, não, mas não tem problema, não tem preconceito, né? Vou dormir lá. Aí o Zaqueu ficou meio envergonhado, assim, e disse para ele assim, olha, Jesus, eu até tenho bastante coisa, mas acho que um quarto eu doei já, né? O outro eu invisto ali, eu gero emprego. Então, o que tu falou agora faz sentido, só que se a pessoa trabalhar excessivamente só por um tempo para conseguir um recurso inicial e ainda assim gerar emprego e aplicar esse dinheiro, eu acho que seria o lado positivo, né? Exatamente. É um exemplo de alguém que tinha as posses e trabalhou para aquilo, e aquilo gerou renda para ele. E muitas vezes isso vem como uma missão também, né, Paulo? A pessoa ter o dinheiro para poder ajudar alguém, né? Para poder ajudar alguma comunidade, para ajudar a humanidade a evoluir de alguma forma. Então a gente não pode pensar só a pessoa, né? que é ruim, é rico, é soberbo, é rico, é supérfluo, né? A gente tem que ter um cuidado aí. Porque lá do Zaqueu, através das suas posses, muitas famílias viviam, né? Sobreviviam daquele serviço lá. E vai chegar um momento que a gente vai ter que prestar conta da nossa administração, né? Prestar conta daquilo que foi nos dado como administração. A nossa família, o nosso trabalho, a nossa atividade voluntária. A gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente está administrando, né? Falar em família veio um Penetra aqui. Ah, é? Dá um oi aí. Oi! Dá um oi para todo mundo. Olá, tudo bem? Vai lá com a mãe. Essa é uma das coisas que trouxe de positivo, né? A gente não ia estar tanto contato com a família assim como a gente está tendo agora. É verdade. Essa situação aí. Então Jesus sempre condenou a riqueza mal utilizada, apenas para o seu possuidor, que não gera progresso, educação e esclarecimento, né? Então, tendo recursos, a pessoa que está passando por essa fase de ter recursos, ela está aprendendo a educação
de ter recursos, né? De como agir com recursos, né? É um desenvolvimento para o espírito dele, né? Então, entre os apóstolos lá, tinha uma conversa, sabe? Então, Filipe, por exemplo, ele exigia que as pessoas vendessem todos os seus bens. Então, ele achava que não precisava de nada. Não, vamos ficar só com o que a gente tem, vamos viver sem nada, e questionava aquelas pessoas que tinham alguma coisa. Só que daí ele estava sendo radical demais, né? Porque os apóstolos, entre eles, discutiam sobre essas questões dos bens materiais. Então, Levi falava que, antes de mais nada, era preciso educar os corações para possuir. Isso que legal? Que bom que se fosse Sim. assim, né? Primeiro tu tem que se educar, tipo assim, tu tem que ser uma pessoa melhor, tem que saber quais são realmente a necessidade, o que é viver sem ter as coisas, o que a gente precisa realmente para viver, e aí sim você ter essas condições para administrar, porque pode perceber, a gente só tem o tanto que a gente consegue administrar. Se Deus tivesse mandado um pouquinho mais, a gente ia se perder, ia ser pior. O que tu acha? É isso aí. E eu acho que é um aprendizado também, né? E é necessário como experiência, né, Paulo? Porque se a gente não tiver posses em algum momento, como que a gente vai viver essa experiência? De ter e se conservar humilde, né? Se conservar na caridade. Às vezes é que nem aquela história do corajoso, né? Eu sou corajoso, mas se não tiver nada que te bota medo, é fácil ser corajoso. E a gente acaba assim se pegando algumas coisas, né? Por exemplo, assim, ó, uma pessoa que tem um Fusca pode ser mais apegada ao Fusca do que uma pessoa que tem uma Ferrari. Interessante. Exato. Isso não quer dizer que porque eu tenho mais bens que outro, quer dizer aquilo que você tem por administração, você se apegado àquele pouco. Essa é a questão, né? Esse é o conceito que a gente está tentando trazer. Independente do valor que aquilo lá traz, aquilo lá é um veículo, ou aquilo lá é um bem material que vai te trazer e levar a algum lugar. Então, por exemplo, quando eu chegar lá e for prestar conta da minha administração, ninguém vai perguntar se o meu carro era meu ou se era emprestado, se eu ia trabalhar de a pé, se eu ia de bicicleta. Isso não vai fazer diferença depois. Então, essa é uma questão para a gente refletir, né? Acho que é isso que a gente está tentando levantar mesmo, né? Exatamente isso. É a importância que a gente dá para as coisas e não o que a gente tem realmente. Então, como a gente está falando, essa ideia de ter mais posses ou ter menos posses não vai fazer diferença. O que importa é o que você está fazendo com as posses que você tem. Não é né? Com as coisas que você... É possuir, não ser possuído, né? Então, por exemplo, lá, uma pessoa lá comprou um carro antigo lá, um Opala, por exemplo, né? Aí passa lá metade do dia limpando Opala, encerando Opala, não anda no dia de chuva, não deixa a família entrar para não sujar. Então, será que isso valeu a pena? Ele não está sendo possuído, né? Ele está doando o tempo dele para o carro e em vez de ele possuir o carro, né? Vamos lá nos comentários, Jailson? Vamos lá. A Dorlene Koprowski, ela disse que desperdiçamos bens materiais, assim como desperdiçamos também as virtudes. Então é isso aí. A gente desperdiça bens materiais e a gente desperdiça, às vezes, a chance de fazer o bem, né? E desenvolver virtudes. Adriano Postai. Às vezes, essa fixação com sempre usar as mesmas coisas, exemplo, vagas de garagem, lugar na mesa, café e afins, você pode acabar deixando de dar um passo para a evolução do nosso espírito. Legal. Essas guinadas são como divisores de água. Isso, que massa. É bem isso aí mesmo, né? A gente, esse apego a pequenas coisas que a gente acha, também é uma besteira, é só uma caneca, né? Mas às vezes é esse tipo de sentimento ali que está te bloqueando para um próximo passo, né? Que está te bloqueando a visão. E o comentário do Denilson, agora sim. Esse até eu vou me ajeitar na cadeira. Uhul! Agora sim. Ó, um exemplo prático de diferença entre o essencial, o necessário e o supérfluo. A água é essencial. A água gelada pode ser necessária, mas se não tiver, dá para se virar com água natural. E a água peregrino é absolutamente supérflua. Bacana, né? Perfeito, né? Perfeito.
Mas se É isso tiver, aí. mas se tiver uma água com gás, pode ser, né? Mas é isso aí, cara, é um exemplo bem bacana, né? E aí, olha só, ele falando aqui do discípulo, né? Que o discípulo diz, eu tenho medo, mas tem muito trabalho. Então, quer dizer, a situação que a gente está passando agora, todo mundo tem receio, medo do que vai acontecer, mas nós temos muito a fazer, né? Muito trabalho para fazer. E é no trabalho que a gente se aperfeiçoa. Não no trabalho de carteira assinada, mas até o Jair estava comentando, acho que não era hoje, né? Toda atividade útil é o trabalho, né? Um trabalho voluntário, qualquer tipo de atividade é o trabalho, né? Jair, não sei se tem mais algum comentário aí. Aqui não. Mas é isso aí, eu comentei hoje até no vídeo ali, né, que a gente tá gravando, justamente isso, a gente tem que ter um cuidado essa questão do trabalho, porque o trabalho é a lei cósmica, né? Uhum. Então, qualquer tipo de trabalho. Então, o nosso trabalho desenvolver de alguma forma, mesmo que a gente esteja parado, né? Mas desenvolver o trabalho intelectual, desenvolver o nosso trabalho moral, né? Fazer uma atividade de estudo, estudar, que nem a doutrina a gente acaba estudando, ela ajuda a gente a desenvolver duas formas, né? O nosso intelecto e também ajuda a gente a desenvolver a moral. E não e se manter diligente, né? Sempre alerta nessa questão, porque mesmo estando em casa a gente pode desenvolver algum tipo de trabalho. É isso aí. Aí quando Deus quer acender um dom em nós, ele nos provoca. Então quando está tudo muito bom, muito tranquilo, é nesse momento que vai acontecer alguma coisa para me provocar, para me tirar da zona de conforto, porque a gente não está aqui a passeio, né? A gente não veio à Terra simplesmente para trabalhar, comer e voltar para casa. Todos nós estamos aprendendo alguma coisa. E se a gente para de aprender, alguma coisa vai nos sacudir para me voltar a aprender, né? Porque esse é o verdadeiro objetivo, né? Eu tinha até comentado com o Jailson já, não sei se vocês já ouviram falar, um filósofo Diógenes. O Diógenes, ele foi o Chaves, né? Da série do Chaves, foi baseado nesse filósofo Diógenes, que ele é um filósofo pós-socrático. Ele usava um barril para demonstrar sua atitude e desprezo pelas convenções sociais. Diógenes tinha como casa justamente um barril e usava verdadeiros trapos como se fossem roupas. Claro que ali ele estava exagerando, né? Mas ele, na ideia dele, que ele precisava para viver era só isso. Então ele usava só recursos públicos, só o que conseguia de comida na rua, né? Ele achava que a gente não precisava de mais nada. Até que um dia Alexandre, provavelmente Alexandre o Grande, né? Foi falar com ele e perguntou assim, não, pode pedir qualquer coisa que eu te dou. Dele assim, eu quero pedir uma coisa, sai um pouquinho da minha frente que você está fazendo sombra para mim. Então ele ainda tirava sarro, né? Mas é interessante, não tinha essa ideia, né? Que o episódio do Chaves, por exemplo, o Chaves lá, se vocês vão lembrar, ele também, né, era simples, né? O necessário para ele era aquele barril lá, ele brincava com a piazada, voltava pro barril, comia alguma coisa que eles davam para ele e voltava pro barril, né, Chaves? É isso aí. Ele era o que ele precisava para ele viver, né? Ele vivia justamente como foi comentado antes, né? O suficiente para a sobrevivência dele. Só que aí entra também na questão que alguém estava ajudando ele, alguém estava dando comida para ele. Então, não é só desapegar de tudo e começar a viver com o que existe na rua, porque Se todos para fizessem existir alguma assim, coisa na rua tem que estar alguém trabalhando, né? se todos fizessem assim, não ia ter ninguém para dar comida, né? Mas assim, Exatamente. brincadeiras à parte, ele quis mostrar que também é possível, né, a gente se desprender de muitas coisas, né? É uma E com reflexão, né? certeza ele também, tinha essa consciência, né? É Uhum. só porque como até a gente estava comentando antes de começar a transmissão, ele foi às vezes a gente precisa ter alguém para dar um choque de realidade na humanidade, né? Então ele quis chocar o pessoal, então ele foi ao extremo. Para fazer as pessoas pensarem, né? Isso aí. Então, pessoal, nós estamos chegando já ao nosso horário, né? Passou tão rápido, eu achei que uma hora ia ser muito, mas para não ficar cansativo também para quem vai assistir depois, a gente agradece a participação de todos.
Espero que tenha ficado boa a transmissão e que muitas pessoas possam ver esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, vocês compartilhem, né? Para as pessoas também poderem ter essa mensagem. Que todos nós possamos refletir sobre o que realmente é necessário, o que é supérfluo, o que eu posso manter na minha vida, o que eu posso ir deixando de lado devagarinho, é claro, né? Planejado, não vou me desligar das coisas assim de um dia para o outro, né? Então, o objetivo essencial da vida era a conquista da virtude moral, que somente seria obtida eliminando toda a vontade do supérfluo, aquilo que fosse exterior, né? Então, o que é supérfluo para um não é para o outro, né? A gente percebeu isso, que determinadas pessoas, graus evolutivos, os lugares, as profissões, isso tudo vai influenciar no que é o necessário e o supérfluo, e cada um de nós vai ter que saber, vai achar dentro da sua vida o que é o necessário e o supérfluo. Eu vou colocar uma música de encerramento do Raul Seixas, né? Tente outra vez, mas eu queria que o Jailson daí fizesse as considerações finais. Bom, acho que os comentários aí estão indo bem ao encontro do que a gente tentou trazer, que a gente tem que ter um cuidado com o que a gente precisa realmente e com o que a gente deseja, porque Deus nos colocou aqui com o intuito de aprendizado e não de acumular coisas. E aprendizado e aprender e desenvolver virtudes, eu acredito que é o mais importante. Ter o aprendizado, ter o desenvolvimento intelectual, algumas coisas que a gente aprende, inclusive, elas são supérfluas, né? Então, o que a gente precisa aprender aqui realmente, o motivo de a gente estar aqui é desenvolver virtudes, né? A caridade, aprender a ser humilde, né? E eu acho que é isso que está precisando, nesse momento a gente está precisando, e é isso que está faltando para a humanidade, nesse momento aí que a gente está vivendo. Beleza, então, pessoal, boa noite a todos, obrigado pela sua participação, e vocês fiquem curtindo agora a música de Raul Seixas, Tente Outra Vez, tocada por André Fabiano Tolar, do grupo Arte Alma. Boa noite a todos.